Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Estamos iniciando o programa Verdades Bíblicas. Hoje conosco, na participação e produção do programa, Douglas Rodrigues Marques, na Central Técnica Trabalhos de Vídeo e Áudio, irmão Aldo Pimentel e o irmão Jonathan Nascimento. Hoje vamos falar sobre a volta de Jesus. É o assunto que nos traz o Douglas. Douglas, a sua saudação. Obrigado pelo convite, de poder estar aqui hoje. Vamos falar sobre esse assunto que a gente sempre ouve, mas às vezes surge alguma curiosidade também sobre a volta desse Jesus que a gente espera. Muito bem. Vamos fazer uma oração inicial aqui no nosso programa. Divino Espírito Santo, rogamos a sua presença conosco, para que tudo que aqui falarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos internautas. Pedimos também que o Senhor dê a eles entendimento do que estivermos falando sobre a sua palavra. Pedimos e agradecemos tudo em nome de nosso Salvador e intercessor, Jesus Cristo. Amém. Douglas, esteja à vontade. Tá bom. Eu pensei em começar num texto que a gente conhece muito, que é de Mateus 24, que Jesus, os discípulos perguntam para Jesus sobre quais serão os sinais do fim. E Jesus, os discípulos dizem assim, em Mateus 24, versículo 4, Jesus diz: cuidado que ninguém... Mateus, capítulo 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos, dirigindo-se a ele em particular, lhe disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos. E aí, quando você continua lendo o texto, você vê que Jesus, a única vez que ele fala sobre sinal, é quando no versículo 30, que ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. A gente aprendeu durante a vida algumas coisas, e quando se fala nos sinais da volta de Cristo, a gente vai, nação contra nação, falta de amor e etc. Só que a única vez que nesse texto, e até na linguagem original, que aparece Jesus falando assim: olha, o sinal da minha volta, o sinal do fim vai ser quando vocês verem o Filho do Homem vindo. É mais ou menos assim. Você convida alguém e diz assim: olha, eu vou na sua casa, tá bom? E aí você pergunta pra pessoa: tá, mas que dia, que horas você vai na minha casa? E daí ela diz assim: quando chegar e bater na tua porta, tu vai saber que eu tô indo pra tua casa. É bem isso que acontece aqui. E Jesus ele traz desse jeito. Ele conta que vai algumas coisas que acontecem, mas o sinal verdadeiro é quando ele aparece nas nuvens do céu. E uma das coisas que a gente questiona muito sobre a volta de Jesus é em relação ao tempo. E quando você pega a sequência disso no capítulo 24, versículo 36, e aí Jesus diz, quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E a gente fica se questionando quando Jesus vai voltar. Às vezes a gente faz alguns cálculos, se a gente pregasse o evangelho, uma pessoa pregasse para outra pessoa, quanto tempo ia levar, e a gente fica preocupado com quanto tempo e quando isso vai acontecer. A gente diz 10 anos, 20 anos, só que na verdade ninguém sabe, nem os anjos sabem, somente o Pai. E aí vem uma pergunta que é muito automática das pessoas em dizer: como eu faço para estar pronto para a volta de Jesus? Como eu faço para conseguir ir para o céu? Como que eu faço isso? E é muito interessante como isso funciona. No capítulo 4 de Mateus, tem a tentação de Jesus, ele é tentado, e aí no versículo 23, diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. E aí,
a pergunta que a gente tem que fazer aqui é: o que é o reino de Deus? Certo? A gente, tirando esse reino físico, né, a Nova Jerusalém, mas quais são as boas novas que Jesus falava sobre o reino e qual era o reino que ele estava pregando aqui pra gente, né? E aí quando você segue isso, você vai ver que no capítulo 5 de Mateus, o versículo 3, também fala a mesma coisa. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, Jesus ele vai remetendo isso várias vezes. O reino, e essa é a pergunta. O que é o reino? Qual é o reino de Deus? A gente tem a Nova Jerusalém, né, que a gente espera aí, e também quando a gente entra nesse assunto e a gente vai ver os discípulos conversando com Cristo e a dúvida dos discípulos quem seria o maior ou o menor no reino, e a gente aprende com Jesus o que é o reino dele. Jesus nos mostra que o reino dele é diferente do que a gente está acostumado. Quando Jesus é tentado e o diabo leva ele para cima do monte muito alto, a Bíblia vai dizer um monte alto, no capítulo 4, a última tentação, e vai falar, olha esses reinos aqui, né? E a gente aprendeu isso, que o reino é a questão de hierarquia, né? Quem está em cima manda e tal, e Jesus mostra que é totalmente o contrário, de que os últimos serão os primeiros, né? O maior será menor e o menor será maior, e a gente vê essa diferença do reino de Cristo. E essa é a pergunta, o que é o reino de Deus aqui na Terra? E a gente vê quando ele lava os pés dos discípulos na Santa Ceia. É uma cena muito bonita, todo mundo conhece. E ali ele mostra o que é o reino, aonde ele tão poderoso se fez tão humilde para servir. Então, simplificando, qual que é o reino de Deus? É servir ao próximo, sabe? É servir, esse é o reino de Deus aqui na Terra. E quais as boas novas desse reino, né? Boas novas, notícias boas, né? E depende, para algumas pessoas notícias boas vai começar uma temporada nova de uma série que eu gosto, ou o meu time ganhou, né? Então qual seriam as boas novas? Como que a gente quando a gente vai pregar sobre a volta de Jesus, como a gente vai atingir todos os públicos, né? E como você vai falar das boas novas para Mateus? Um exemplo. E aí vem Jesus e ele nos mostra uma coisa muito legal sobre as boas novas. Quando você pega a oração do Pai Nosso, e lá diz no capítulo 6 de Mateus, ele diz, então ore assim, ele vai dizer lá assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E é muito interessante quando ele diz, venha a nós o teu reino, porque aí ele está começando a mostrar as boas novas do reino. Quando Jesus cura as pessoas, ele, em algumas partes ele vai dizer assim, olha, o reino chegou a você. Sabe? Tem uma música da Arautos do Rei, que eu acho muito legal, que ela vai dizer que o céu é aqui. Quando você aprende a perdoar, quando você se ajoelha para orar, o céu é aqui. Então a gente entende que a loucura das boas novas do reino é viver o reino agora, é ter esse reino agora. Por isso que a oração diz, venha a nós o teu reino. É começar a viver esse reino agora. E qual é a melhor forma de estar pronto, então, para a volta de Jesus? É vivendo ele agora. Com relação ao grande julgamento que também está lá no Evangelho de Mateus, né, que ele diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações se serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aí é Jesus, aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiros, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Isso aí, Jesus quer dizer que a vida da gente deve ser uma preparação constante para a sua volta. Que, como se diz, as obras só não salvam, mas ela faz parte de um conjunto. É a graça que recebemos com a morte de Jesus, a fé que temos nele e as boas obras. É um tripé que nos dá direito à salvação. Não é isso? É interessante, né? E até quando nesse texto que o senhor leu, o senhor pode ver que os justos, eles dizem assim: tá, Senhor, mas quando que a gente fez essas coisas? Né? Quando que a gente te deu de comer, te deu de beber, quando a gente te deu roupa, quando a gente foi te visitar? Porque essa é a mentalidade também, vamos dizer assim, dos salvos, né? Eles fazem as coisas não para se vangloriar, entende? Eles fazem as coisas porque é a vivência do reino. Exemplo, no reino não vamos ter fome, então eu não vou deixar ninguém passar fome hoje. No reino as pessoas não vão sentir tão sozinhas, então hoje eu vou conviver com as pessoas. Lá vai ter perdão, então eu vou perdoar, entende? E esse tripé também é interessante porque, claro, é um conjunto. E essa vivência do reino é isso, sabe? É o tripé, é você administrar essas coisas, né? Pra ir pro céu. É porque não é uma troca, assim, no toma lá da cá, fazer o bem para ganhar a salvação. Uhum. A pessoa que promove, que pratica o bem, ela tem em seu coração o dom da sensibilidade. Ela tem empatia, ela sente o sofrimento, a necessidade dos outros e o faz quase como que por vocação, não por interesse. Se eu fizer o bem, eu vou me salvar. Porque a gente tem essa mentalidade, né? Igual tem gente que faz assim, a gente às vezes pensa que Deus é uma lojinha, né? Que daí a gente, olha, Senhor, eu tô dando alimento para os pobres, né? E então dá essa troca. E é bem isso aí. As pessoas, os justos, né, os salvos, eles não fazem para se achar ou para pedir algo em troca. Isso vale até na questão do dízimo também. Às vezes a gente não entrega o dízimo ou oferta na sinceridade de, putz, eu estou devolvendo a parte que é de Deus. A gente devolve na intenção de Deus vai me devolver alguma coisa. Sendo que não é essa a mentalidade que a gente deveria ter, porque deveria ser de coração. A pessoa tem em si a ideia de que aquilo é algo justo. Eu estou devolvendo. Deus me deu 90%, eu vou devolver 10%. Isso, não pagando o dízimo. Não é? Porque muitas vezes as pessoas pensam, não, eu vou fazer o bem porque Deus está vendo que eu vou fazer o bem. Né? E gostam até de fazer o bem para uma publicidade para que os outros vejam também. Né? Para falar, nossa, fulano é bom mesmo. Como Jesus disse, o que a mão esquerda fizer, a direita nos seus, iam lá no templo, lá na frente, e faziam tudo de bom para aparecer, para que o povo pensasse que ele é bom, que ele vai se salvar. E essa questão deles irem lá também tem aquela oração do publicano, né, e do fariseu, né? O publicano tá lá atrás, escondidinho, humilde, pedindo para Deus perdoar os pecados dele, e o fariseu tá lá na frente, falando mal do publicano e se vangloriando. E aí quando a gente lê esse texto, uma coisa que acontece muito automático é da gente falar, nossa, ainda bem que eu não sou fariseu. E a gente tem a mesma atitude que o fariseu estava tendo, né? Na época do Natal, que antecede o Natal, todo mundo fica bom. É campanha, 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 né?
e para não deixar faltar alimento para quem precisa e tal, depois o resto do ano a maioria esquece. Sim. Entende? Então a gente não deve ser estimulado por datas ou por outras, é uma coisa natural da gente, entende? Aquilo sai de dentro da gente com naturalidade, prazer. Eu sempre digo, quando a gente dá alguma coisa para alguém, a gente sente assim um prazer, uma satisfação tão grande, até maior do que aquele que recebe. Eu vejo que essa questão de quando Jesus fala pra gente amar o próximo e ajudar o próximo, ele não tá pensando também só no próximo, porque é bem isso, a gente tem conversado isso com os adolescentes, e essa ideia de que quando você ajuda o próximo, você também está se ajudando, é tipo uma terapia, né? Você faz o bem e recebe o bem também, às vezes muito mais, mas igual o senhor estava dizendo. E muitas vezes a gente se prepara para a volta de Jesus, e muita gente pensa, tá próxima a volta de Jesus, vou mudar de vida, né? Vou ficar bonzinho agora. Mas a volta de Jesus para cada um de nós pode ser a partir do momento que a gente morre. Porque não vamos mais ter a graça de nos preparar para a volta de Jesus se estamos mortos. Então é importante que a gente, como eu sempre digo, eu estou vivo agora, daqui a um minuto não sei se vou estar vivo. Então eu tenho que estar preparado como se daqui a um minuto fosse a volta de Jesus. Todos os minutos da vida da gente são minutos que a gente está aguardando Jesus, já está vindo para nós. É igual tem aquelas frases, e tem até uma música que é sobre, que ela diz sobre essa questão da gente, né, a gente tem que amar as pessoas e viver como se não houvesse amanhã. E é bem isso para a questão da volta de Jesus, né? Temos que estar prontos para a volta de Cristo, como se não existisse o amanhã, assim. A gente tem que estar pronto agora, porque é bem isso que o senhor falou. Daqui a pouco a gente não sabe, e essa era a preocupação dos discípulos, porque eles questionam Jesus, tá, mas quando que isso vai acontecer? Né? Porque eles também estão ansiosos por isso, né? O senhor vai embora e volta quando, assim? A gente quer saber. E a gente tem que estar ansioso com isso também. É que eu sempre digo, a vida da gente tem que ser uma permanente preparação para o encontro com Jesus. Porque a gente morre, fica no sono eterno, ou seja, até a volta de Jesus, e daí os bons participarão da primeira ressurreição. A ressurreição dos salvos quando Jesus vier. Então, esse período que a gente está morto, que a pessoa está no cemitério, não temos, nesse período a gente não tem noção de tempo. Tanto que eu imagino assim que de repente Jesus volta, a pessoa encontra um amigo e vai ser salvo, diz, poxa, eu deitei ontem e dormi até agora. E já faz 30 anos que morreu. Sim. Né, que não existe tempo, né, para eles. Então, é uma coisa assim permanente, contínua. Né? O ato da tolerância, da paciência, da calma, quando alguém atravessa na frente da gente de carro, né? A gente fica calmo, né? Dominar a situação, né? E geralmente a tendência é xingar o outro. E a tendência é xingar o outro que atravessou. É automático da gente, né? E é muito interessante porque às vezes em coisas tão simples a gente consegue mostrar Cristo e viver o reino, né? Sim. Coisas simples do dia a dia, desde você vai comprar um pão e dizer obrigado e dar um sorriso para a pessoa já sente que tem algo diferente ali, né? Sim, sim. De que aquela coisa do mundo, né? A gente é muito influenciado, né? Sim, sim. E quando a pessoa, por exemplo, a gente faz alguma coisa para a pessoa, não esperando uma retribuição, uma gentileza. Eu tenho o costume de dizer, até porque peguei de uma cidade que eu morei um tempo, que a pessoa diz muito obrigado. Eu gosto de dizer, mereces. Né, que o próximo merece que eu faça alguma coisa por ele, né? Entende? E eu acho assim, no meu ponto de vista, isso é mais lá uma linguagem portuguesa de Portugal que eles usam essa expressão. E Rio Grande é uma cidade que foi colonizada por portugueses, até hoje eles dizem, quando se diz muito obrigado por isso, mereces. Né? Legal. Quer dizer, de nada, assim, meio sem sentido, né? Por nada, né? Porque agora mereces. Você fez alguma coisa com prazer para ele, né? Sim, igual esses dias eu tava conversando com um cara,
E ele estava falando de uma vez que ele foi fazer um trabalho e aí ele tava mal feito o trabalho lá da empresa lá, e ele falou, não, então eu vou ajeitar isso aqui. Ele ajeitou, e a família daquele lugar juntou moeda de tudo que é canto que tinha, entregou para ele, uma família bem pobre, entregou, e ele me contando a história, ele se emocionou, e ele disse, cara, ali eu vi que aquilo era de coração, sabe? E tem toda uma diferença quando a gente faz as coisas de coração. A pessoa sente que é de coração, a pessoa sente que tem algo diferente, e que aquilo não é simplesmente tu tá fazendo por fazer, ou só pra essa questão de você se vangloriar, mas tu tá fazendo por um motivo sincero, sabe, assim. E é isso, a vivência do reino é essa, a gente perdoar, mesmo que a pessoa, talvez, a gente esteja muito chateado com a pessoa, e a gente pense, ela não merece, mas perdoar a pessoa, independente disso, a gente abrir mão do nosso orgulho, que esse é o maior pecado que a gente pode dizer assim, né, que começou toda essa bagunça, para que o reino entre e viva, sabe, assim, para que haja essa vivência que Jesus disse ao reino, sabe, interessante isso. Nós temos uma passagem muito boa na Bíblia, não sei se você lembra dessa passagem que fala sobre que Jesus disse que não vos preocupeis, mais ou menos assim, que ele ia arrumar lugar, né? E voltaria para que onde ele estiver, ele quer que nós estejamos com ele. Né? Uma passagem do Novo Testamento, eu não lembro agora assim de cabeça. Que é Mateus, né? Eu acho que deve ser de Mateus. Mas é muito interessante essa passagem aqui. Os apóstolos, por exemplo, estavam preocupados, e Jesus disse que não era para eles se preocuparem. Né? Fica tranquilo. Ele voltaria, né? Para conviver novamente com eles, para buscá-los, né? Sim. Falar sobre a volta, quando a gente fala sobre o céu, um exemplo, né? E quando a gente pergunta para as pessoas, por que você quer ir para o céu, né? E as pessoas normalmente elas dizem as coisas do céu. Lá vai ter ruas de ouro, um mar de cristal, animais, vida eterna. Só que a gente esquece do principal. A gente esquece do principal, que é Jesus. E esse texto diz muito claro. Jesus, ele quer que a gente vá para o céu, não pelas belezas que tem no céu, ou porque a gente nunca mais vai morrer, mas também porque ele vai estar lá. E igual, eu lembro de uma vez um pastor contava essa história pra gente, e ele disse assim, imagine você vai namorar com alguém, não, ao contrário, a pessoa quer namorar com você, só que ela quer namorar com você só por causa da tua casa, por causa do teu carro e por causa do teu dinheiro. Você namoraria uma pessoa assim? E aí a gente achou estranho, daí ele falou assim, é porque a gente faz o mesmo com Jesus. A gente quer ter um relacionamento com ele por causa do céu, porque lá é lindo, a gente vai ter vida pra sempre, e tal, e tal, e tal, mas nunca por causa de Jesus. Aquele que morreu na cruz pra gente, a gente deixa ele de lado e foca nas coisas. Quando eu vejo muito claro quando Jesus fala assim, olha, se vocês tiverem um olho para o céu, vocês terão o céu e a terra, mas se vocês tiverem um olho na terra, vocês não terão nenhum nem outro. Ele não está focando também só no céu físico, né? Toda a questão do ouro e etc. Mas ele está focando, olha, eu vou estar lá. E sinceramente, se Cristo não estiver no céu, não tem o mesmo valor e nem vale a pena ir. O importante no céu vai ser Cristo, você poder olhar para o Criador da tua fé. Essa é a coisa mais linda do céu. Não importa a beleza, questão de ouros e tal, mas sim Cristo lá no céu. Vamos louvar o nosso Deus com o hino que o Douglas escolheu aqui para a gente colocar nesse momento. Eu vou para o céu. Amém. Nossa redenção, eu vou para o céu.
Muito bem, então com este hino nós louvamos o nosso Deus. Gostaria que o Douglas falasse sobre essa passagem que nós citamos anteriormente, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus estava confortando, consolando os discípulos que estavam preocupados porque Jesus ia embora, e agora? Né? Sim. Isso quando ele estava, logicamente, já preparando-se para subir ao céu. Então, vamos a essa passagem, mais alguma que você considere necessária, Douglas. João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não lhes teria dito, vou lhes preparar um lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde vocês estejam, estejais vós também. Onde eu esteja vós também. Vocês conhecem o caminho. E aí Tomé, no versículo 5, comenta assim com Jesus: mas Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como que a gente sabe o caminho? E aí ele vem com aquela passagem que a gente conhece bem, que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vê nesse trecho aquilo que eu tinha falado anteriormente, de que o céu só faz sentido se Cristo estiver lá, e esse deve ser o nosso real motivo e maior motivo para estar lá no céu com Ele. Muito bem. Gostaria que o Douglas fizesse a oração final do nosso programa. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nos ensine a viver o reino aqui, que o Senhor seja a prioridade, que a gente olhe para o céu e todas as belezas que lá vão ter, mas que a gente pense no Senhor, a maior beleza de todas, o nosso maior amado. Que o nosso foco não seja as coisas do céu, mas sim o Senhor. Que nessa terra a gente mostre o Senhor também, Pai. Que as pessoas vejam Cristo em nós, que desde uma coisa tão simples até algo tão complexo, a gente consiga te mostrar essa vivência do reino, e que a gente possa estar pronto, para que, como o hino que a gente ouviu anteriormente diz, eu vou para o céu, que a gente vá para o céu também, Pai. Essa é a minha oração hoje, no seu sangue. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Verdades Bíblicas. Tivemos hoje a companhia do jovem Douglas, da Igreja Central aqui de Carazinho. É o Douglas Rodrigues Marques. Nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, irmão Aldo Pimentel, irmão Jonathan Nascimento. Obrigado pela colaboração de todos, e aos nossos amigos internautas agradecemos pela companhia que nos fizeram e esperamos que aquilo que nós estivemos comunicando aqui sobre a Palavra de Deus tenha sido do proveito espiritual de todos os nossos amigos e amigas. Muito obrigado e ficamos todos com o nosso bom Deus.